Fala, Leleski! Sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal que vai potencializar a sua aprovação. No vídeo de hoje, a gente encerra o nosso ciclo sobre as aulas do vestibular para PUC. Nos dois primeiros vídeos, nós falamos sobre o perfil da prova, no caso, o primeiro vídeo, os temas que eram comuns, os grupos, os pesos, e a gente entendeu primeiramente a relevância da prova de língua portuguesa e literatura para a prova da PUC. É uma prova discursiva, uma prova que tem um peso enorme para todas as áreas, à exceção, se não me engano, das exatas, que era o grupo 1 ou 5, não lembro agora qual era o grupo. E você precisa ter um bom desempenho, você precisa ir bem nessa prova. E essa é uma prova que, quando você conhece a essência dela, entende os mecanismos que são recorrentes, os assuntos que são recorrentes, então, uma vez que você domina isso, a prova fica muito tranquila na tua mão. Uma prova tranquila significa uma boa nota, e uma boa nota significa aprovação. E você pode chegar ao resultado que você tanto deseja e espera. E hoje, no vídeo de hoje, eu tenho talvez o maior desafio para você. Normalmente você tem dificuldades nas questões de gramática. E aqui eu quero te mostrar o que é a gramática da PUC, como ela aparece, e ela aparece de muitas nuances. E se você ficar comigo até o final, você pode ter certeza que você vai entender exatamente o que esperar dessa prova. Os comandos implícitos, as habilidades implícitas, conteúdos importantes talvez você não tenha dominado, e também você vai se sentir mais pronto, apto para perceber alguns detalhes importantes. Então fica comigo até o final, que você com certeza vai desenvolver bastante aí a sua habilidade em questões discursivas de gramática, ok? Bom, já que, de novo, o nosso foco hoje é o foco gramatical, eu quero dizer o que você vai ver comigo nesse vídeo, dividido aqui por tópicos. Primeiramente, você vai ver como a gramática ela ajuda na construção do sentido. Isso quer dizer que você pode ter uma questão em que ele peça para você explicar alguma questão de sentido que possa parecer uma questão somente de interpretação, uma questão de análise textual, mas na verdade a resposta ela está no conhecimento gramatical. Então, aparentemente é uma questão de sentido, mas a resposta você encontra através de conceitos gramaticais. Também você vê a questão que é clássica. Se não tem reescritura, não é PUC. PUC, eu já vi, acho que praticamente uma prova inteira feita de reescritura. Para quem fez a prova ano passado, esse vídeo aqui é de 2025, mas para quem fez a prova do ano passado, 2024 para 2025, fez uma prova praticamente inteira ali de reescrituras. Só que as questões de reescrituras, elas envolvem muitos conhecimentos. Então não é só reescrever, não é só reescrevo, eu vou seguir ali o meu feeling, vou seguir ali o meu coração. Não, existe um conhecimento teórico para que você consiga fazer essa reescritura. E você vai ver isso comigo hoje. Não só reescritura, mas também as correções gramaticais. É muito comum que a PUC coloque um trecho em que ela afirme que naquele trecho há um problema gramatical, há um desvio gramatical, e você vai corrigi-lo. Você vai usar também conhecimentos gramaticais. E também conceitos. Pode fazer uma questão que ele simplesmente pergunte algum aspecto gramatical e você simplesmente coloca. São as questões um pouco mais diretas, beleza? Então hoje vamos ver 4 vertentes da prova de gramática. Como ela ajuda a compreender o sentido, como ela te ajuda a reescrever, como te ajuda a identificar erros gramaticais e, por que não também, trabalhar com alguns conceitos. E em todos esses tópicos, isso demanda um conhecimento teórico gramatical que você vai ver comigo aqui. Bom, sem mais delongas, quero trazer uma questão da PUC aqui com vocês, a questão que fala sobre explicar a diferença. Olha o comando. Explique a diferença de sentido entre as duas frases abaixo. O comando é muito direto, é para explicar a diferença de sentido. Em nada possa parecer que tem alguma coisa de gramática, mas como eu falei para vocês, muitos sentidos são construídos através de construções gramaticais. Eu vou ler com vocês aqui, ó. A primeira sentença fala assim: algumas etnias sedentárias chegavam a usar os baobás como túmulos dos grilos. Algumas etnias sedentárias chegaram a usar os baobás como túmulos dos griots.
Parece a mesma coisa, né? Mas tem uma diferença. Onde está a diferença? Isso, no verbo. Aqui eu tenho a forma do chegar flexionado em chegavam, e aqui eu tenho um verbo flexionado em chegaram. Ok, vou voltar aqui. Ó, então vamos lá. A diferença ali das frases, elas são pequenininhas ali, mas você já viu comigo no slide anterior, é chegavam e chegaram. Chegavam e chegaram. Tá aí. Qual a diferença de chegavam e chegaram? Chegavam é um verbo que está flexionado no pretérito imperfeito. E aí é importante que você saiba reconhecer termos verbais. Se você não sabe reconhecer termos verbais, te dou uma grande dica. Cara, pega um verbo, começa a conjugar. Compara com o da internet. Coloca lá, conjugação do verbo amar, por exemplo. E aí você vê ali a tua comparação. E aí você vai meio que, por repetição mesmo, internalizar esses termos verbais. É importante que você tenha essa prática. Se você, aqui no vídeo, consegue identificar qual é o tempo verbal, eu sei que está no modo subjuntivo, eu sei que está no futuro do pretérito, sei que está no pretérito perfeito. Pô, ótimo. Então você precisa só do acréscimo agora, que é o que eu vou explicar para vocês, que é a noção semântica do tempo verbal. Mas, de novo, se você não sabe isso aqui, para um pouquinho o vídeo, vai lá no Google, coloca lá, conjugação do verbo tal. Você pratica antes, confere ali a resposta no Google e aí você consegue já melhorar essa dificuldade aí, beleza? Bom, então, como estava falando, chegavam é um verbo que está no pretérito imperfeito e o chegaram também é um verbo que está no pretérito, só que o pretérito perfeito, ok? Então temos uma ação que é uma ação no pretérito imperfeito e outra que é uma ação no pretérito perfeito. E a pergunta foi quanto ao sentido. Se a diferença entre as duas frases é a construção do verbo, então essa construção do verbo indica sentido diferente. Eu preciso lembrar que o pretérito imperfeito indica uma ação habitual, então eu posso falar assim, eu brincava com os meus amigos quando eu tinha 8 anos, era uma ação que era recorrente. Eu jantava com meus pais naquela pizzaria, era uma ação que era recorrente. Diferentemente do pretérito perfeito, que indica uma ação que é finalizada e pontual. Então, se eu falar, eu jantei com meus pais ontem, não é uma coisa que você fez com frequência, você não fez assiduamente, você fez uma vez só. Tanto que, não sei se vocês já se ligaram nisso, mas um nome perfeito para os tempos verbais não é à toa. Literalmente a palavra perfeito significa feito por completo. Esse prefixo per, ele indica totalidade. Lembra de perímetro? Soma de todos os lados. Então, per é totalidade, feito por completo. Então, isso que é o pretérito perfeito. É uma ação que está feita por completo. Eu jantei, a ação acabou. Eu trabalhei, a ação acabou. Eu fiz, a ação acabou. Eu trabalhava, ação em andamento. Ação contínua. Eu fazia, ação contínua. E, de um jeito mais prático para a PUC, né? A PUC ela não é tão específica assim, a gente pode gravar isso. O imperfeito, gente, é uma ação habitual e o perfeito é uma ação que é finalizada. Agora eu preciso montar uma resposta para isso. E a resposta é a mais simples possível, gente. Olha aí a resposta. Deixa eu sair aqui para vocês conseguirem ler. A frase 1 se refere a uma ação que se repete no passado, porque está no pretérito imperfeito, enquanto a frase 2 se refere a uma ação concluída no passado. Vou voltar aqui para a tela. A resposta tem que ser com tal sentido. E aí, muito importante isso também, tá, gente? Hugo, vamos supor que eu colocasse ali. A sentença 1 está no pretérito imperfeito. A sentença 2 está no pretérito perfeito. Tá certo? Errado. Ué, mas o verbo não tá? Sim, você respondeu certo quanto à flexão gramatical, quanto ao aspecto gramatical, mas a pergunta não foi quanto ao aspecto gramatical. A pergunta foi quanto ao aspecto semântico. Então você só responde aquilo que te pediu. Você vai responder a diferente sentido. É claro que o parâmetro para você responder o sentido foi um parâmetro gramatical, que ele te ajuda a responder, mas você não precisa colocar isso. Beleza? Se só colocasse que era uma ação repetida no passado e era uma ação pontual no passado, pronto, tá resolvida a sua vida, gente. É só isso. Lembra, a pergunta foi quanto à diferença de sentido, então você responde somente a diferença de sentido. E a gramática, ela fica lá só como um trampolim.
É a famosa língua instrumental, que a gente fala bastante ali na prova da UERJ, ok? Vamos lá, vou sair daqui, porque essa questão aqui também é boa. Mais uma questão que ela vai seguir essa ótica que a gente mencionou no primeiro tópico do vídeo. Qual é o primeiro tópico? A diferença de sentido, sendo que essa diferença se dá por um conteúdo gramatical, se dá por um aspecto gramatical. Essa é uma questão da PUC 2023 e a letra A fala assim: o trecho sublinhado revela 2 comportamentos relacionados à colonização. Identifique a informação que prevalece nesse trecho sublinhado. Podemos falar sobre o fim do domínio territorial sobre a colônia, mas precisamos estar cientes da permanência da colonialidade no poder. Aí o enunciado, mais uma vez, ele fala que tem 2 comportamentos e eu quero saber qual comportamento ali prevalece, tá? Vou voltar aqui, pode aparecer essa bela face aqui. Ó, aqui tá o fragmento. Podemos falar, de novo, sobre o fim do domínio territorial sobre a colônia, mas precisamos estar cientes da permanência da colonialidade no poder. Gente, eu vou te falar como eu gosto de ler as frases. O enunciado me diz que eu tenho 2 informações. Poxa, se eu tenho 2 informações, será que existe algum elemento que conecta as informações? Primeira coisa que eu penso. E tem, ali ó, o mais. Então, antes do mais, eu tenho uma informação, depois do mais, eu tenho uma outra informação. Perfeito. E aqui, Hugo, será que a presença do mais faz alguma diferença? A resposta é sim, sim, Leleski. O mais, ele muda a noção que a frase está trazendo. Vou te explicar por quê. O mais sendo uma conjunção adversativa, como você lembra, da classe das conjunções de oposição, que tem um porém, no entanto, todavia, é uma conjunção que vai introduzir a ideia mais importante. Sim, a ideia mais importante. Então, quase que eu dei um spoiler ali. Gente, qual é a ideia mais importante? Eu tenho, então, 2 ideias, tá? A primeira ideia é o fim do domínio territorial sobre a colônia. Essa é a primeira ideia. A segunda informação é que nós temos que estar cientes da permanência da colonialidade do poder. Um é o fim do domínio e outro é a permanência. Qual é que está em evidência então? É o fim do domínio ou é a permanência? Se o mais introduz a ideia mais forte, a resposta é... sabia que tu ia falar isso. É a permanência da colonialidade no poder. É o que está depois da conjunção mais. Por quê, Hugo? Porque isso é um fato gramatical. Quando eu tenho uma conjunção adversativa, ela necessariamente introduz a ideia mais importante, a ideia mais forte. Quer um exemplo? Eu posso falar assim: cara, eu não sabia nada de matemática, mas eu tirei 9,5. O que eu tô querendo destacar aqui? Que eu não sabia nada de matemática? Não, vou falar que eu tirei 9,5. Eu sou o cara, pô, 9,5 em matemática. Quem é que tira 9,5 em matemática, parceiro? Eu tirei 9,5 em matemática. Então, mais introduz a ideia mais forte. Eu gosto de dar um exemplo dos meus alunos, precisamente, que é tipo quando tu vai terminar um namoro. Tu fala assim: ah, fulano, pô, tu é muito legal, olha, pô, foi muito boa a relação, mas temos que terminar. O que vai ser evidenciado aqui? Não é que tu era muito legal, é que terminou, acabou. Então, mais introduz sempre a ideia mais forte, ok? E aqui eu vou te mostrar o gabarito oficial da PUC. Liga comigo aqui, que eu vou sair para tu ler o que a PUC escreveu na resposta. Deixa eu sair aqui. A informação que prevalece é a de que a colonialidade permanece no poder. Se você colocasse só a colonialidade permanece no poder, como eu coloquei ali, pronto, já estaria certa a resposta. Vou voltar aqui. Ah, Hugo, mas ele copiou ali. O enunciado não falou que precisa escrever com as próprias palavras. Então, ó, tranquilo, tranquilo. É uma questão de sentido, mas que para se chegar a esse sentido de qual a ideia é mais importante, mais forte, eu usei um parâmetro gramatical. Quando eu uso a conjunção mais introduz a ideia mais importante. Beleza? Bom, agora eu estou fazendo aqui, usando a mesma questão
indo para o próximo ponto, que é o ponto que, se você quer fazer uma boa prova, você precisa ser bom reescrevendo sentenças. E para reescrever sentenças, é necessário que você entenda primeiro do que se trata a questão, do que se trata a reescritura. Porque cada reescritura, mais uma vez, ela não é à toa, você não faz ali no feeling, você não faz ali na intuição, você faz com conhecimento técnico de gramática. Vamos conferir comigo aqui essa questão? Vou sair aqui, valeu comigo. Mantendo o mesmo sentido do trecho sublinhado, reescreva-o empregando a palavra embora. Faça as modificações necessárias. Então aqui, naquele mesmo trecho, eu vou sublinhar para colocar a palavra embora. Muito bem, vou voltar aqui. Aqui está o trecho. Nesse trecho, ele quer que eu coloque a palavra embora. Precisamos acionar, despertar alguns conhecimentos gramaticais. O embora, ele é uma conjunção, tudo bem? É um pressuposto para a questão. Sendo embora uma conjunção, teoricamente, onde ele deveria estar? No lugar da conjunção aqui do texto, que seria a conjunção mais. Eu precisaria colocar no lugar dela. Só que eu preciso fazer as modificações necessárias para que a ideia central se preserve. E se eu colocar o embora no lugar do mais, eu vou ter um problema quanto à ideia central. A ideia central ela não vai se preservar. Então eu preciso modificar aqui essa reescritura. Hugo, por que está falando isso? Porque apesar de o embora também ser uma conjunção de oposição, a oposição do embora é uma oposição por concessão. Ué, Hugo, tem diferença entre oposição por adversidade e oposição por concessão? A resposta é, fala sim. Sim, essa é a resposta. Por quê? A concessão, diferentemente da adversidade, sempre vai introduzir a ideia menos importante. Vou te dar um exemplo. Se eu falo assim, embora eu não tenha dinheiro, viajei para Paris. Olha isso. O fato de não ter dinheiro é mais fraco em relação a viajar para Paris. Ou posso falar assim, apesar de estar com ele, tudo foi legal. O que é o apesar de, que é a mesma coisa do embora? Ele seria uma coisa ruim, mas foi legal. Então ele não atrapalhou. A concessão não atrapalha a ideia. Então, enquanto a adversidade concentra a ideia mais forte e o que veio anteriormente, a ideia mais fraca, a concessão concentra a ideia mais fraca e o que vem depois da concessão, no caso antes, né, porque ele está invertido, mas entendeu? A outra informação ao lado da concessão é a ideia mais forte. Então, onde há uma conjunção concessiva, ao lado há uma ideia mais forte e a concessão, a ideia mais fraca. Então, como é que eu poderia reescrever? Eu posso colocar o embora ali no lugar do mais? Não, como a gente falou, porque o mais introduz a ideia mais forte. E aí a ideia mais fraca, ela está ali na primeira informação, que é onde eu preciso colocar a conjunção embora, já que a conjunção embora está na ideia mais fraca. Eu preciso começar a frase com o embora. Tá me entendendo? Eu não posso colocar no lugar do mais. De novo, para você não perder. Ali onde está o mais, ele introduz a ideia mais forte. Se eu colocar o embora no lugar do mais, eu vou dizer que ali a ideia é mais fraca. Então eu vou estar mudando o sentido da questão. Onde que tem que ficar o embora? Onde tem a ideia mais fraca. Onde tem a ideia mais fraca? No início. Podemos falar sobre o fim, território, territorial e tudo mais. Começo ali. Só que não ficaria legal embora podemos, não é? Embora podemos falar. Como é que eu devo colocar, gente? Embora possamos falar. Pronto, resolvi. A questão está resolvida. Era só colocar o embora no lugar certo. Então, essa seria a primeira exigência do corretor. Ele colocou o embora no lugar certo? Ok, tá ali. Ele fez a modificação no verbo que eu preciso fazer? Fez. Pronto. A questão está completamente certa. Você acertou. Mandou muito bem, cara. Agora, o que nós fizemos ali? Podemos para possamos. Qual a diferença de podemos para possamos? Não é o tempo, não é?
é o modo. Podemos é um modo indicativo, possamos modo subjuntivo, que é o que está aqui. Na utilização de conjunções concessivas, flexiona-se o verbo no modo subjuntivo. Sim, quando você usa a conjunção concessiva, normalmente, não é que eu vou dizer 100% das vezes, mas normalmente a concessão, ela flexiona o verbo no modo subjuntivo. Então, embora eu faça, embora eu possa, embora eu beba, embora eu ame, embora eu corra, tá me entendendo? Mesmo que eu corra, por mais que eu corra, por mais que eu tente, todos esses verbos que eu falei para você agora, eles estão flexionados de modo subjuntivo, beleza? Pô, eu tenho maior dificuldade para saber diferença de indicativo e subjuntivo. Mesma dica que eu falei lá na primeira questão. Faz ali a conjugação do verbo, dá uma conferida no Google e fica tudo certo, beleza? Ok, então, de novo, as condições concessivas normalmente flexionam o verbo no modo subjuntivo numa questão de reescritura, tá certo? Ok, vou para a prova mais recente até o momento desse vídeo aqui que está sendo postado em 2025. Vou sair aqui e agora a gente vai de novo seguir esse comando que é um comando clássico da PUC. Reescreva a frase a seguir, suprimindo o trecho sublinhado e fazendo os ajustes necessários em conformidade com a norma padrão. A criação dos calendários e o significado atribuído aos eventos sistematizados com o tempo podem ser observados nas mais diversas civilizações. Então, o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu reescreva o trecho a seguir, suprimir um trecho sublinhado. O que significa suprimir um trecho sublinhado? Eu vou tirar o trecho sublinhado e aí, a partir da tiragem, né, a partir dessa ausência desse trecho, eu preciso reescrever. Vou sair de novo para você entender o que está acontecendo aqui. A criação dos calendários e o significado atribuído aos eventos nada mais é do que eu tenho a criação e o significado. O que eles são aí na frase, gente? Eles são o sujeito, né? A criação e o significado são os sujeitos. Criação, no caso, é o núcleo e o significado também é o núcleo. Tem dois núcleos do sujeito, logo o verbo precisa estar flexionado no plural, ok? E também o termo ali no particípio precisa também estar flexionado. No caso, ele flexiona com o feminino, criação, e o significado. Quando tem o feminino e masculino, o que predomina ali é o gênero neutro, ó, o ali. Ok. Se eu for tirar, então, o significado, eu estou tirando a outra parte do sujeito, o outro núcleo do sujeito. Então ficaria só a criação dos calendários. A criação dos calendários, gente, quem vai ser o núcleo? Criação. Para quem não lembra, núcleo do sujeito é o substantivo do sintagma. Então, se o sujeito é a criação dos calendários, o a é o artigo, é um adjunto adnominal, dos calendários caracteriza a criação, também é um adjunto adnominal, e criação é o núcleo do sujeito. Tendo só um núcleo, o verbo precisa estar no plural, e ficaria exatamente assim. A criação dos calendários pode ser observada. Pronto. Agora, observada, o particípio concorda com a criação, está no feminino, e o pode também concorda com o núcleo do sujeito de criação. Ok? Vou voltar aqui. Aqui, o processo de reescritura, ele exigiu o seu conhecimento sobre sintaxe, sobre concordância verbal e concordância nominal, em que você precisaria identificar os núcleos, que ali no caso é criação e significado, se não me engano, né? Criação e significado, os núcleos do sujeito. Não só isso, mas entender que esses núcleos flexionam o verbo no plural, e aí concordância verbal, e também reconhecer ali o S e o O sendo usados para flexão. Tirei aquilo, ficou só um sujeito. Beleza? Vamos lá. Próxima. Bora. Vou sair de novo. No fragmento a seguir, o emprego da primeira pessoa do singular confere ao texto um estilo pessoal. Reescreva o fragmento, tornando-o impessoal em conformidade com a norma padrão. Então, crianças, deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês me acompanharem no sentido. Ó, nas outras questões, meio que reescreve aqui.
Se eu colocar um embora aqui, na outra, se eu tirar esse trecho aqui, reescreve. E ali você ir entendendo o funcionamento da língua. Essa questão de escritura, ela trabalha já com uma outra perspectiva, diferentemente daquelas. Porque ela já diz o que se espera, tá? O que ela espera? Ela quer que um texto pessoal se torne impessoal. E isso quer dizer o seguinte, é que tornar o texto pessoal exige alguns itens gramaticais. Não é que eu ache que o texto é pessoal, é porque o texto ele tem recursos linguísticos que tornam o texto pessoal. Não é à toa. Quando se fala que o texto é pessoal, eu sei que vai ter primeira pessoa, pode ter um adjetivo subjetivo, pode ter exclamação, pode ter reticência, pode ter metáfora, pode ter uma série de coisas. Normalmente o mais comum ali é a primeira pessoa. E aí, quando eu quero deixar mais impessoal, eu tenho que abolir a primeira pessoa, abolir o discurso mais expressivo. E é isso que eu preciso fazer agora. Discurso impessoal, normalmente, ele é construído como? Com terceira pessoa, ele é construído com sujeito indeterminado, as formas de se indeterminar sujeito, que são a terceira pessoa do plural, o índice de indeterminação do sujeito, que vale a pena também dar uma conferida, infinitivo impessoal, são alguns dois mecanismos gramaticais que deixam o texto mais impessoal. Vamos falar especificamente desse aqui. Vou sair agora de novo e você vai analisar comigo, tá? Vamos lá. O fragmento é: o meu tempo interno, pronto, o meu já tem pessoal, na minha reescritura não posso repetir o meu, o tempo que eu demoro, olha aí, o eu não pode aparecer de novo, o demoro não pode aparecer de novo, para assistir uma aula, aí nada para modificar, e nem para ler o livro. É um tempo que depende do meu prazer, então o que eu vou ter que tirar para reescrever? O meu tempo, que eu demoro, o eu demora mais especificamente, e meu prazer. Vamos lá? Olha como é que a PUC colocou pra gente. O tempo interno é um tempo que se demora. Então aqui eu tenho esse C. Esse C, ele é classificado como índice de indeterminação do sujeito. E você vai concordar comigo que ali em cima eu tinha um agente do sujeito, do verbo demorar. Quem demoro? Eu. Eu é o sujeito de demoro. Agora, eu quero deixar o texto impessoal. Então não posso colocar ali o sujeito eu, ele tem que sair e alguma marca gramatical tem que indicar que eu não tenho um elemento. Então, tempo que se demora. Eu acredito que se você colocasse o tempo que demoram, colocando a terceira pessoa do plural, sem contexto, talvez a banca pudesse aceitar, tá? Porque demoram, o verbo na terceira pessoa do plural também é uma forma de indeterminar o sujeito. Mas o caso é, eu preciso indeterminar esse sujeito, porque existe uma primeira pessoa, e aí eu tenho que indeterminar para deixar mais impessoal, ok? Aí depois, o tempo interno, eu também a gente não viu ali, né? Mas o meu tempo interno, em vez de falar o meu tempo interno, o tempo interno, sem o meu, sem aquilo, depende do meu prazer, depende do prazer das pessoas. Eu poderia falar assim, porque em vez do meu prazer, o prazer deles, eu poderia falar, é um tempo que depende do prazer deles, ou um tempo de cada pessoa, ou o prazer de cada um, tá? A PUC, ela coloca inclusive isso no próprio gabarito dela. Não é necessariamente igual a que está se colocando aqui. Ela vai analisar o contexto. Mas a ideia precisa se preservar. Qual a ideia? Do impessoal. Então o que eu fiz de novo ali? Eu tirei o meu do primeiro meu tempo interno, depois tirei o eu demoro e coloquei uma construção para indeterminar aquele sujeito, para ficar mais impessoal, obviamente. E depois também tirei o meu prazer, coloquei o prazer alheio, tá? E aí de cada um, dele, tudo caberia. Ok? Vamos lá. Próxima aí. Reescreva a frase e retirar o texto 2. A tarde fria não impediu que dezenas de jovens ocupassem um espaço da antiga estação desativada de energia de São Paulo para recitar e ouvir poesias. Eliminando a conjunção que, faça as modificações necessárias. Opa, vou voltar aqui, hein? Que, olha que interessante, olha quanta coisa você já viu de matéria só em questão de reescritura. Então a reescritura,
você precisa identificar qual é o contexto gramatical que está acontecendo ali. Sem isso, você não consegue fazer, você precisa perceber. Gente, eu acho que você está conseguindo acompanhar comigo aqui questões recentes que com certeza você conseguiria identificar. Tenho certeza disso. Eu só estou aqui te instruindo, só estou te dando mais segurança. Mas você conseguiria ver isso. Então o ponto principal é, você, como candidato, precisa identificar qual é o fenômeno gramatical que está acontecendo ali, ok? Então, vamos analisar essa aqui, que essa aqui também não é tão simples. A frase é essa aqui. A tarde fria não impediu que dezenas de jovens ocupassem o espaço da antiga estação desativada de energia de São Paulo para recitar e ouvir poesias. Aí o comando quer que eu tire a palavra que, e aí a partir da ausência da palavra que, eu faço as modificações necessárias. Sendo que, se eu vou retirar a palavra que, eu preciso saber o que é a palavra aqui nessa frase. Vamos ver se você consegue reconhecer. A tarde fria não impediu que. Esse que, ele é chamado de conjunção integrante. Sim, olha aí, ó. Vamos tirar o que. Mas esse que é chamado de conjunção integrante. Uma conjunção integrante, como é que ela pode ser reconhecida? Quando eu troco a frase, uma das formas, tá? Ela não é 100% não, mas nas frases mais comuns, mais tradicionais, eu posso trocar a sentença toda por isso. Então, a tarde fria não impediu isso. Isso que dezenas de jovens ocupassem o espaço da antiga estação desativada de energia de São Paulo. Então, tudo isso equivale a isso. Se eu posso trocar a oração toda por isso, então, sim, é uma conjunção integrante, ok? E aí, sendo uma conjunção integrante, ela introduz uma oração subordinada substantiva. Então, tudo isso aí a gente vai colocar como se fosse uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque esse que introduz uma oração substantiva. Como é que eu sei que esse que introduz uma oração substantiva? Porque esse que é um que integrante, eu posso trocar a informação completa por isso. Ok? Muito bem. E aí o que, quando não aparece, ele indica uma ação reduzida. A ausência do que indica uma oração reduzida. Por quê? Quando eu tenho o que, a oração é desenvolvida. Isso é uma característica das orações desenvolvidas. Ter o conectivo introduzindo a sua oração e também ter o verbo flexionado. Ok? Um conectivo introduzindo a oração e o verbo flexionado. Se eu for tirar o que, então, e a ausência do que indica que a oração vai ser reduzida, o verbo dessa oração, que no caso é o verbo ocupassem, ali, esse nosso verbo, esse verbo não pode estar flexionado, ele tem que estar na sua forma nominal. No caso, a forma infinitiva, que é a forma mais tradicional ali das substantivas, já que, não sei se vocês lembram aí dessa matéria de formas nominais, mas aqui a aula a gente vai colocando tudo. Forma nominal de um verbo significa que esse verbo ele possui uma função de um nome. Então, muitas vezes você vê o particípio que ele pode equivaler a um adjetivo. Ele é um verbo no particípio, mas com função adjetiva. Por isso esse verbo está na forma nominal, uma forma de uma função de um nome. O adjetivo é o nome. E o infinitivo tem uma tendência a funcionar como um elemento substantivo. Não só isso, tá? Mas é uma tendência, é bem prototipo da língua que os verbos de infinitivo traduzam essa noção substantiva. Por isso que os verbos de infinitivo, normalmente, eles acompanham orações reduzidas de infinitivo nas substantivos, ok? Então, vamos para a resposta? Vamos lá. Ó, a tarde fria não impediu que dezenas de jovens ocupassem o espaço da antiga estação. Então, de novo, o ponto central é tirar a palavra que, e uma vez que eu tiro a palavra que, a oração tem que ser reduzida, e a oração reduzida tem como característica o verbo não flexionado, o verbo da sua forma nominal. No caso aí, a forma nominal vai ser o infinitivo. Como é que eu posso colocar no infinitivo? A tarde fria não impediu dezenas de jovens. Como eu tenho dezenas de jovens, esse infinitivo não pode ser um infinitivo impessoal, porque existem os agentes ali, que são dezenas de jovens. Então, uma vez que eu tenho a dezena de jovens, que é um sintagma no plural, o verbo no infinitivo também tem que estar flexionado, porque isso se chama infinitivo
pessoal, infinitivo que tem um agente, infinitivo que tem ali um elemento que está praticando a ação. E aí, o correto seria: a tarde fria não impediu dezenas de jovens de ocuparem. Pronto. Esse é o ponto central. Eliminar o que e colocar o verbo no infinitivo, no caso, infinitivo pessoal flexionado. Só para você lembrar aqui está a frase: a tarde fria não impediu que dezenas de jovens ocupassem, agora a tarde fria não impediu dezenas de jovens de ocuparem. E aí depois eu estou seguindo a informação do meu texto. Ok? Beleza? Muito bem. Agora eu vou para a parte que também envolve uma certa questão de reescritura, mas agora a reescritura ela tem, mais uma vez, uma aplicação muito específica. Qual é a aplicação específica? É a correção do erro gramatical. Então algumas frases podem estar erradas gramaticalmente e você precisa corrigi-las. Corrigir uma frase quanto ao erro gramatical significa reconhecer a natureza desse erro, ou seja, reconhecer a matéria de gramática que explica por que aquilo não está correto. Vou sair da tela, vou ler com vocês e a gente vai fazer juntos. Ó, indique e corrija o desvio gramatical encontrado no período abaixo. A escolha do nome do continente e a mudança de nome de cada indivíduo indígena demonstra uma vontade de apagar a identidade dos povos que aqui habitavam. Então eu preciso ter a habilidade de olhar para essa frase e reconhecer algum possível erro. Vou ler de novo, tá? A escolha do nome do continente e a mudança de nome de cada indivíduo indígena demonstra uma vontade de apagar a identidade dos povos que aqui habitavam. Galera, o que você acha que pode ter de errado aí? A escolha do nome do continente e a mudança de nome de cada indivíduo indígena demonstra... Opa! Aqui, ó. A escolha, a mudança, demonstra... Não. Temos um erro de natureza de concordância verbal. Aqui. O erro é de concordância. Gente, o que eu preciso fazer aqui? Simples. Somente colocar um verbo no singular para o plural, já que eu tenho escolha e mudança, dois núcleos do sujeito. A forma verbal demonstra deveria estar no plural. Então eu indiquei ali o erro para concordar com o sujeito composto, cujos núcleos são escolha e mudança. Isso aí, eu concordo sempre com o núcleo do sujeito. Questão simples, tranquila, de boaça. Vou seguir aqui. Observe o início proposto, reescreva o período abaixo, retirando as marcas de oralidade e respeitando a norma padrão da língua, igualzinho a outra questão lá. Aí eu morava em Curitiba, com essa família Caingangue que eu te falei. O início proposto é isso aqui. Em vez de aí eu morava em Curitiba, com essa família Caingangue que eu te falei, em sua entrevista, Olívio Jecupé nos disse que... Vamos lá, olha pra cá. Olha aqui a frase, gente. Essa frase, primeiramente, o enunciado me fala... Perdão. O enunciado me fala que existe um traço coloquial, um traço oral ali. Então, provavelmente existe algum erro gramatical, ok? E, além disso, eu preciso reescrever nos moldes que ele falou ali. Em sua entrevista, Olívio Jecupé nos disse que... Crianças, como eu falei para vocês desde o tópico de reescritura, a reescritura pressupõe entender o que está acontecendo. Então, vamos entender aqui. Primeiro, eu morava em Curitiba, com essa família Caingangue. Em sua entrevista, Olívio Jecupé nos disse que... Olha a diferença aqui. De eu morava em Curitiba para Olívio Jecupé nos disse que... Primeiro, estou eu falando, é a minha fala direta, e depois é a minha fala indireta. Na verdade, o tema dessa questão envolve o conhecimento de discurso direto versus discurso indireto. Hugo, me lembra aí, por favor, que eu esqueci. O que é discurso direto, Hugo? Discurso direto, a fala direta de quem está se pronunciando. E discurso indireto, quando eu falo pela outra pessoa. Tudo bem? Não chega a ser literalmente um discurso, né? Porque eles são mais comuns no texto narrativo, mas a ideia, gente, a construção é basicamente a mesma. Então, o que a questão está te exigindo? Ela está exigindo que você consiga saber reescrever uma sentença do discurso direto para o discurso indireto. Faça
essa reescritura. E existem algumas condições ali importantes, tá? Esse é um processo. O outro processo que eu não posso esquecer é que existe um erro ali. E o erro está em que eu te falei. Muito bem, mas vamos lá, vamos por parte aqui. Em sua entrevista, o Lívio de Cooperno disse que morava em Curitiba com a família Kangang, até aí tudo certo. Vamos lá, ó, o falei é um verbo que está no pretérito perfeito. E uma das regras é que quando você muda do discurso direto para o discurso indireto é que o verbo flexionado no pretérito perfeito se torna mais que perfeito. Então, no lugar de falei, eu preciso flexionar esse verbo no mais que perfeito, que seria falara. Perfeito. Falara é uma das formas. Não só o falara é uma das formas, mas também a forma composta do mais perfeito também é aceita. Forma composta? Isso, composta. 2 verbos. Como que é o tempo composto do mais perfeito? É o verbo ter ou haver, tanto faz, ter ou haver, flexionados no pretérito imperfeito, mais o verbo no particípio. Então, ou eu teria falara, ou teria tinha falado, ou teria havia falado. Essa é a correção que eu preciso fazer no que tange a troca de discursos, a transposição de discursos. Só que, mais uma vez, também existe um erro aqui de gramática. Não sei se você repara isso, eu quero ver se você repara. Com essa família Kangang que eu te falei. Com essa família Kangang de que eu te falei. Quem fala, fala de alguém. Ou fala sobre alguém. Um erro de regência. E aí, esse pronome, né? Esse aqui é um pronome relativo. A regência com pronomes relativos acontece não posterior ao verbo, mas anterior ao verbo. E aí eu digo porque anterior, que normalmente a regência ela é posterior ao verbo, né? Eu preciso de alguma coisa, assistiu a alguma coisa, perdoou a alguém. Então o complemento vai aparecer depois. Mas quando tem um pronome relativo, eu vejo antes, né? Então, de que eu falei, com quem simpatizo, a que cheguei, com quem eu falo, entende? E aí, no caso, de que eu falei. Então, vamos lá. Como é que seria a reescritura então, dessa parte aqui? Em sua entrevista, o Lívio de Cooperno disse que morava em Curitiba com a família Kangang, de que eu falara, ou sobre a qual eu falara, ou de que tinha falado, ou de que havia falado, ou sobre a qual havia falado. Olha quantas opções aqui. De que havia falado, da qual tinha falado, sobre a qual falara. Tudo isso aqui está cabendo, porque o de, o sobre, são as preposições exigidas pelo verbo falar, então eles precisam estar ali, e também o verbo tem que estar na sua forma mais que perfeita, ou na forma simples, que é o falara, ou na forma composta, que é o tinha falado. Beleza? Ó, vou terminar aqui. Minha última questão de hoje é uma questão que vai agora trabalhar o conceito. Então, até agora a gente falou sobre a diferença de sentido, marcada pelo aspecto gramatical, a reescritura, a correção dos erros gramaticais e agora a sapiência, gosto dessa palavra, o conhecimento sobre algum conceito gramatical. Deixa eu ler com vocês aqui. Você aqui é rapidinho, tá? Já volto. No texto 5, predomina o uso do pretérito imperfeito no indicativo. Explicite a ideia que esse tempo verbal estabelece no texto. Cara, qual é a ideia que o pretérito imperfeito tem no texto? Vamos lá. Gente, o que eu falei com vocês hoje? Pretérito imperfeito foi a primeira questão de hoje, questão do ano passado. Ele indica uma ação que é habitual. Olha o que a PUC colocou como resposta. Ele expressa ações habituais no passado. Aqui, ó, ele expressa ações habituais no passado. Foi literalmente essa a resposta. Imperfeito indica ações habituais no passado. Então, você viu aqui comigo como que a gramática aparece na prova da PUC, seja para diferenciar o sentido, seja quanto à reescritura, que envolve muitos mecanismos, seja quanto a apontar o erro gramatical e também seja quanto a saber conceitos. Então, dominando isso, fica tudo certo. Agora eu sei que eu posso apontar, eu posso direcionar,
Mas alguns conhecimentos gramaticais, gente, eles são muito exigidos. E aí, se você sentiu que, poxa, eu entendi tudo que falou no vídeo, tudo, mas parece que eu tô devendo alguma coisa, eu não tô sabendo gramática, deixa uma mensagem aqui, ou você pode me contactar no Instagram, né? Eu sempre deixo aqui na minha descrição, você pode falar comigo lá, mandar uma mensagem, que a gente pode ver um jeito para te ajudar, tá bom? Tô aqui para te ajudar, ok? Não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Esse canal aqui está cada vez mais crescendo, já temos uma comunidade que você pode falar, né? Os vídeos estão chegando, estou tentando aí acompanhar a demanda de vocês. Muitas pessoas me pediram para falar sobre a PUC, alguns alunos presenciais, alguns alunos online. E a intenção aqui é te ajudar, gente, te ajudar mesmo. Você consiga ter um conteúdo aqui gratuito para aprender, né? Para se desenvolver. E aí, também peço que você me ajude curtindo esse vídeo, comentando esse vídeo, porque isso é uma forma do algoritmo entender que esse conteúdo é um conteúdo de valor, é um conteúdo importante e ele precisa chegar às pessoas, porque é uma aula muito preparada, com muito carinho para vocês, tá? Para que vocês possam aprender bem. Tudo bem, galera? Então é isso. Fechamos aqui a nossa sessão PUC. Espero que você se sinta mais preparado, mais confiante e faça uma ótima prova. Caso venha ali o resultado, caso faça a prova, me mande mensagem para dizer como é que foi, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.